da pandemia, mais ou menos em 2019, teve um grande protesto do pessoal de Hong Kong lá. Porque a China queria forçar uma mudança da legislação devido a um caso que aconteceu. Era um casal que morava em Hong Kong, eu acho. Em Taiwan, o namorado matou a namorada, esquartejou, colocou numa mala e fugiu para Hong Kong. E aí, Taiwan não tinha como punir o cara porque estava em Hong Kong. A China entende que tudo é território dela e ela é responsável pela segurança das pessoas. Só, né? A China fala, ó, tudo isso daqui eu não posso deixar acontecer no meu território. Então eu tenho que punir de alguma forma. E aí ela foi tentar forçar uma mudança na legislação, mas aí vem mídia ocidental, vem o pessoal de Hong Kong que é contra e fala, não, estão querendo controlar a gente, perseguir aqui, controlar. Sim. E aí a galera vai para as ruas em protestos, e os protestos estavam bem, bem violentos, na verdade, mas era mais violência da parte dos protestantes do que da polícia. Só que aquela coisa, tem as imagens da polícia batendo em protestante, aí o pessoal diz que a China é opressora, mas era a polícia de Hong Kong. Pois é, a polícia chinesa não pode... não vai lá. A polícia da China continental, ela não pode atuar em Hong Kong. Não pode. Tanto que tem um alfândega ali, você tem que passar pela imigração, tudo. A hora que você passa pra Hong Kong já é outro sistema, né? E é por isso que a China tem interesse em unificar as coisas, pra não ficar essa coisa de, você faz um crime aqui, aí pula pra lá, faz um crime aqui... Teve um rolê do Jack Ma também, né? Que tava mandando grana pra lá. O Jack Ma, ele... Eu não sei em relação a Hong Kong, mas é porque Hong Kong acaba sendo essa ponte entre a China continental e o resto do mundo. Então, qualquer movimentação financeira, o pessoal recomenda, por exemplo, abrir uma conta de banco em Hong Kong, que ele consegue transferir facilmente para a China continental e fazer... transação já internacional. Não tem um processo de burocracia ali dentro da China. Então, provavelmente, o Jack Ma tem movimentação em Hong Kong. Várias empresas ali do Sudeste Asiático. Você vai ver que em Hong Kong tem um prédio que é patrocinado da Samsung, a Toshiba. Tem um monte de empresa internacional que coloca o escritório ali porque Hong Kong é isento de imposto de renda. Exato. O que teve do Jack Ma não é a proibição de negociação. Com certeza ele negocia ali. O tamanho dele é para negociar com o mundo inteiro. O que parece que teve foi uma indigestão tipo com o Alipay ali. A forma de pagamento, que ele também era, né, um dos líderes ali, né, um dos comandantes, ele negociava dinheiro em tese em 2 continentes e com isso ele tinha benefício, por exemplo, de isenção de imposto. E aí o Alipay, por exemplo, não pode mais ter em Hong Kong. É outra plataforma. Eu não sei como é que tá. Alipay funciona. É outro Alipay. É outro Alipay. Já é a versão internacional? É outro Alipay. Você tem o Alipay China, Alipay Hong Kong. Sabe? Não é o mesmo. Faz tempo que eu não vou em Hong Kong. Tem uns 10 anos que eu não vou em Hong Kong. Não, mas é isso, entendeu? Não é que... Você abre ali os... Tá, entendi. Entendeu? Tipo assim, e não é sobre negociação. Realmente, negociação ele pode. Tem quanto tempo que você foi pra China, mano? A primeira vez foi em 2008. O que te levou pra lá? Cara, eu queria sair do país pra experimentar alguma coisa nova, mas eu não tinha condição econômica. Não tinha verba pra assim, eu estudar fora, por exemplo, com meus pais pagando. Eu tinha 17 anos na época. Então eu tava inclinado assim já a terminar o ensino médio, não fazer vestibular e tentar emigrar para outro país. Arriscar. Só que eu tava muito tentado ir para Nova Zelândia ou Austrália. 2 países que até hoje eu não conheço. Era a primeira opção. Era. Tava doido querendo ir morar lá, e aí meus pais ficaram meio com medo, assim, acharam um programa de intercâmbio que era tipo uma roleta russa, assim. Você não escolhe o país e nem o destino exato do país, mas ele é muito mais barato, você pagava uma taxa ali. Inclusive, eu achei uns documentos recentemente, a gente pagou acho que R$1.200. Na época era muita coisa, mas era só isso de taxa, passagem, em contrapartida você tem que receber um estudante na sua casa. E aí é um programa do ensino médio, você recebe mesada lá e tudo mais. E aí nessa época eu fiquei meio com o pé atrás dessa experiência. É programa do governo, isso aí, do governo brasileiro. Não, é o... A instituição é o Rotary Club que faz isso. Tipo o Rotary. O Rotary Club. Aí encontraram esse programa, eu fui pra lá, e é isso, você sugere os países que você quer, mas você, mesmo depois que eles escolhem o país, você não escolhe nem a cidade que você vai. E aí eu tava,
A maioria dos estudantes que vão para esse programa, eles vão tirar férias, um ano curtição. E não era o que eu queria. Eu não tava afim de... Eu quero sair para não voltar mais e já começar a minha vida lá. Era meu plano. Me convenceram de que seria uma boa experiência e tudo, mas aí ficou essa questão de qual país. E aí eu joguei o jogo de roleta russa, eu coloquei um país praticamente em cada continente que tinha, não tinha nenhum país em continente africano. E na Ásia tinha a opção de Índia ou Taiwan lá, que tem um Rotary muito forte lá em Taiwan. Uhum. Aí, como você não escolhe a cidade, eu até hoje tenho muita vontade de ir pra Índia. Mas se eu ficasse no interior da Índia, no pior lugar da Índia, eu ia estar ferrado. E Taiwan, nessa época de 2008, já tinha trem-bala. É uma ilha de 700 quilômetros de distância, assim, de uma ponta a outra. Grande pra caramba. Então, se eu tivesse no meio da ilha do interior, uma vez por mês eu conseguiria ir pra capital. É 1h30 de trem-bala e tudo. Uhum. Então, eu coloquei a Taiwan como opção. E aí, nessa época, 2008, intercambista com um monte de adolescente entre 15 e 18 anos. O cara viu que alguém queria ir pra Taiwan por livre e espontânea vontade. E tinha vaga, ele falou, é teu, vai pra lá. E foi assim que eu caí lá, e aí mudou a minha perspectiva, a minha experiência completamente, assim. Eu falei, não, agora é uma possibilidade. E eu lembro que o que já tinha atraído a minha atenção da China foi 4 anos antes do final das Olimpíadas de Atenas, eu olhando para as Olimpíadas de Pequim, que seria em 2008. Então eu já estava ali com meus pais, aquela promessa assim, será que a gente consegue ir? Não tinha condição nenhuma econômica de ir para as Olimpíadas. Mas acabou que eu assisti o encerramento das Olimpíadas de Pequim de Taiwan. Eu acabei, 4 anos depois dessa promessa que nunca ia se realizar, para mim, eu assisti da China. E como que é ter essa experiência que você chega primeiro em Taiwan, você convive com as pessoas de Taiwan e depois você vai pra China? Então, assim, você viveu o lado de Taiwan primeiro, pra depois ver o lado da China continental. Como é que é esse rolê, velho? Foi um processo longo de transformação e entender essas diferenças, porque quando eu chego... Taiwan o povo taiwanês tem uma resistência muito forte para tudo que é da China continental. Até hoje. Tanto porque o sistema educacional deles não conta as duas versões da história. Então eles têm um apoio americano forte de armamento até hoje. Os Estados Unidos têm essa posição de que reconhece que só tem uma China na ONU. Então eles mudaram a cadeira da República da China para a República Popular da China, que é a China continental. Mas até hoje eles apoiam Taiwan vendendo armas para se defender contra a China. Mas não tem base norte-americana em Taiwan, né? Acho que a China não permite, eu acho que né? Não tem. Uhum. Mas eles fornecem armas pra Taiwan. Fornecem arma pra Taiwan. Pra lutar contra a China. Que eles reconhecem que só pode ter uma China. Uhum. Então, mas não tem... Falando pra brigar contra a China, mas não tem uma briga direta armada ali. Até a década de 70 rolou uns trocas de mísseis ali. Mas depois foi só tipo crise de ameaça de explosão, mas a China desistiu de tomar Taiwan. Porque China não vê Taiwan como inimigo, é como irmãos que desertaram e não aceitaram o regime. Então eles preferem ter resolver isso a longo prazo, porque a China tem 6.000 anos de história, então já teve diversos momentos onde eles tiveram perdas e ganhos territoriais. Então, para a história da China, hoje está completando aí 73 anos que Taiwan está fora da China, mas talvez 100 eles voltem. Sacou? Pra China eles têm paciência. Eles olham muito pra história, né? Não é de 4 em 4 anos olhando alguma coisa, né? Não, tipo assim... 100 anos pra eles é como se fosse um mês, né? Ó, mês que vem... rola. Pra história do país deles é tipo isso. A gente tem uma história registrada no nosso país, né? Que a gente documentou e conta de 500 anos. Isso. A China tem 6.000. Né? De história. Então, como consolidação de uma nação, 2.000. Então, a 2.000 a China tá unificada. Nesses 2.000, eles tiveram períodos que, teve território que foi dominado pelos mongóis, e a gente recuperou. E aí a gente teve território que a gente dominou e depois perdeu. Então, Taiwan, nessa história, é só um pedacinho desse capítulo. Então, eles não têm pressa de falar, vamos invadir e tomar tudo. Eles falam, deixa esse cara teimoso lá, depois a gente faz as pazes com ele, não tem pressa de resolver.
E lá em Taiwan, o Chiang Kai-shek é forte lá ainda. Não, A porque história ele era dele... tudo. ele tem uma presença forte, Aham. mas ele também era um ditador que os taiwaneses hoje já reconhecem eles como não era uma pessoa legal. Sério? É. Os caras sofreram na mão de Chiang Kai-shek lá? Ele era um ditador e, tipo assim, tem um memorial que quando eu morei lá em 2008 se chamava Chiang Kai-shek Memorial Hall. Em 2010, a segunda vez que eu fui morar lá, mudaram o nome do memorial para Memorial da Liberdade. Porque não querem mais homenagear tanto o Chiang Kai-shek assim. Falaram, ó, esse cara não merece tanta homenagem assim. Então tem a estátua dele lá ainda, tem um monte de rua, mas Taiwan já reconhece que Chiang Kai-shek não era um herói, necessariamente. Mas o filho do Chiang Kai-shek, aí sim. O Chiang Kai-shek, o que era o filho dele, agora eu esqueci o nome dele em chinês, ele sim foi alguém que Taiwan gostou muito do que ele fez por Taiwan. E deve a ele o desenvolvimento de Taiwan. Que, querendo ou não, Taiwan é desenvolvido pra caramba também, né? Quando eu cheguei como lá... se fosse uma Hong Kong ali, alguma coisa assim, não fui. Quase Coreia do Sul. Eles se inspiram muito no Japão. E aí é uma contradição, porque eles foram colônia japonesa e eles se inspiram no desenvolvimento japonês. A Hong Kong foi colônia britânica e se inspira nos ingleses. Não é nem que se inspira, não é que são restos que vão ficando. Às vezes isso vai, com o tempo vai sendo diluído, mas a sua ancestralidade tá nisso também, né? Ó, a primeira família que eu morei lá, morei na casa de famílias taiwanesas. Primeira família, o avô do que seria meu avô, né? O pai da mãe lá que me recebeu, ele tava com Alzheimer e ele já não se via como taiwanês. Ele falava japonês. E tem um monte de gente que cresceu na época que o Japão tava lá, aprendeu japonês, porque o japonês impedia de falar mandarim lá dentro. Sim. Então tem a galera mais velha que fala japonês e tem essa memória do período do Japão muito mais forte do que como China. Mas nessa época do Japão, que o Japão coloniza Taiwan, ele escravizou a população? Ele não chegou a fazer tantas atrocidades quanto na China continental, mas era uma base que eles queriam construir. Então tem ali tanto a proibição de falar mandarim, no período, mas também a primeira universidade de Taiwan foi construída pelos japoneses. Então tem umas contradições ali de positivos com negativo. Mas eles viam o taiwanês como uma sub-raça, algo assim? Cara, eu não consigo afirmar a visão dos japoneses com Taiwan especificamente, justamente porque essa era a visão na China continental, né? Exato. Uma sub-raça. Não, se você olha para o Sudeste Asiático inteiro, todo mundo tem ódio do japonês. Até as Filipinas, Indonésia, é unânime que o japonês fez atrocidade no Sudeste Asiático todo. Só que como eu morei 2 anos em Taiwan não tem essa percepção do japonês. Então, não foi contado pra mim essa versão da história pelo lado taiwanês. Os taiwaneses, eles gostam do Japão. Não sei que fenômeno, se é tipo um Estocolmo da vida. Mas é mais parecido, vamos pensar pra galera entender que é mais parecido com o que o Brasil tem com Portugal do que, sei lá, uma relação do argentino com o inglês ali. É mais parecido com... dizer assim, o que o Brasil tem com os Estados Unidos até, porque o Japão virou uma potência na Ásia, antes da China. Então, até a China passar o Japão, sendo o Japão objetivo era o objetivo, a meta de vida para a Ásia inteira ali. E os taiwaneses tinham essa inspiração. Então, o momento de férias, aqui o brasileiro que gosta de viajar para Disney, em Taiwan ele vai viajar pro Japão. Os lá animes chegaram lá muito forte. Lá era o desenvolvido, lá era a qualidade de vida, tecnologia, era o Japão. O Japão, até a década de 90 era essa referência. Aí 2000, Taiwan já estava se igualando, mais ou menos, com... Você acha que já passou, já? Taiwan tá parado no tempo. Eu visitei, assim, em perspectiva de desenvolvimento. No tempo porque eu fui pra lá em 2008. Aí, a última vez que eu visitei Taiwan tinha sido 2015, e agora que eu terminei o mestrado, eu fui pra lá 10 anos depois, 2025. Eu tenho experiência de ver lá 2008, 2010, 2015 e 2025. Intervalo de 7 anos e 10 anos seguinte. Cara, tudo parece igual. Assim, telefone público com ficha funcionando lá, ainda tem nas ruas. Taiwan tá parado, assim... Hoje já tem uns delivery, chegou o aplicativo de carro por aplicativo, entrega, mas
se aproxima em quase nada da praticidade hoje que tem na China continental. Então, Taiwan, eu senti assim que tá meio parado no tempo. E será que o taiwanês não cobra do governo esse desenvolvimento? Porque é muito próximo, né? Acho que 100 quilômetros, né? Eles cobram, mas ainda tá por muita influência política do Ocidente. Então, Taiwan, o que aconteceu? Nesse período que não estava sob domínio da China, o programa de educação de Taiwan não conta ao outro lado da história, aquilo que eu falei. Então, hoje, o jovem taiwanês, o millennial taiwanês, que nasceu da década de 80 até hoje, ele tem uma identidade nacional taiwanesa. Ele não se vê como chinês. Os mais antigos têm uma relação de tipo, a gente é chinês que discorda deles. Os mais novos já entendem que não são chineses, são outro país. Eles fazem questão da bandeira ser mostrado lá, é um outro país. Eles não gostam de ser confundido com China. E a língua lá, o que? É o mandarim com sotaque muito forte na região. Então, Tá, eles, mas é o eles, mandarim eles mesmo. eles se entendem, Só que lá também tem o dialeto taiwanês, né? Então, na capital, por exemplo, Taipei, se fala muito mandarim, mas no interior as pessoas falam muito taiwanês, que é uma variação das línguas chinesas ali. Que a China vai construir uma ponte ligando agora. Você viu essa construção? Eu acho que é o sonho da China, ligar o trem-bala até lá. Mas os taiwaneses são resistentes a essa aproximação chinesa. Desde 2018, a presidente de lá, a Tsai Ing-wen, ela proibiu as visitas de turismo em grupo da China. 80% do turismo de Taiwan quebrou porque não está podendo mais, desde 2018, receber chinês da China continental. E a maioria era o chinês que fazia o turismo. A maioria que fazia turismo era os chineses. Ela proibiu os turismos em grupo. E assim, hoje, quando eu fui ano passado pra lá, eu fui pra Taiwan. Todos os meus amigos da China falam assim, que inveja, boa vontade de conhecer. E desde 2018 a gente não pode ir, porque decidiram lá que não querem mais os chineses indo. E muita gente do turismo odiou essa medida, mas isso, se a gente for falar da política taiwanesa, está focada na capital, porque o interior de Taiwan, as cidades menores, apoiam essa separação de resistência contra a China. E deve ser uma ilha maravilhosa ali, né? Cara, é incrível. É paradisíaco o negócio. Paraíso de paisagens naturais, montanha. Taiwan tem um monte de... É uma ilha que... O surgimento geológico dele é de montanha surgindo do mar, assim. Então lá tem uma cadeia, eu acho que é a maior cadeia de montanhas do mundo acima de 4.000 metros de altura. Então a galera que gosta de fazer trilha, tem muita opção, tem paisagens naturais, tem águas termais, tem muita coisa para fazer em Taiwan. Pô, e uma decisão dessa não impacta diretamente na economia? Impacta tudo certo principalmente no turismo, né? O turismo pegou, mas o restante não tanto, porque o forte de Taiwan não é o turismo, já é a tecnologia de chips. Não, mas eu ia te falar isso. Taiwan, na verdade, ela é independente por causa não é de turismo, é pela produção de tecnologia mesmo, né? Ela é a maior fornecedora, talvez, do mundo. É de chips, microchips. Taiwan tem a planta da CMC. Agora eu esqueci o nome dela. NCMC. É a empresa holandesa que colocou uma planta lá. E elas fabricam praticamente 80% dos microchips do mundo. E é por isso, talvez, vamos pensar. Eu tô pensando agora só na forma econômica mesmo. Se você tem talvez aí a maior riqueza do mundo na sua mão hoje, você não quer ficar muito colado com ninguém, não quer? A China hoje corre atrás dessa tecnologia. Que eu acho que já deve estar... Tá se aproximando, mas é isso. Taiwan não só chip. Tem uma notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.